Graça e paz, bem-vindos a este segundo vídeo desta série de 4 vídeos, cujo tema é Mudando a Sua Realidade. E como eu falei no vídeo anterior, hoje eu vou lhe entregar um grande tesouro, uma grande revelação, um grande segredo da parte de Deus. A causa maior da destruição do povo de Deus. É triste dizer isso, não é? Mas o povo de Deus tem uma causa grande de destruição. E a minha história, você já conhece. Eu passei por isso. Mesmo dentro de uma igreja, mesmo dentro de um sistema evangélico tradicional, eu fui destruída. Eu fui destruída em várias áreas da minha vida. Eu fui destruída menos na questão do meu casamento, e graças a Deus por essa preservação de Deus. Mas nas demais áreas eu não via nada daquilo que a Bíblia nos ensina, as promessas de Deus, e nem sequer eu tinha perspectiva de mudança daquela minha realidade. Então é muito bom quando a gente pode hoje ter uma experiência real, um fato verídico que muda a vida, que destrava tudo e que traz a gente para uma experiência definitiva. Não uma experiência aqui, outra ali, mas uma experiência de vida que pode hoje ser repartida. Então, lhe ensinei os 2 primeiros passos e eu espero que você já esteja caminhando nessa velocidade, né? De abrir-se para aquilo que é novo e de não ter medo do novo. Porque o que eu tenho para lhe trazer é novo. É novo em relação àquilo que você conhece. Você, com certeza, como eu, está vivendo algum tipo de realidade ensinada pela tradição cristã, pela tradição evangélica, especialmente aqui no Brasil. E viver nessa tradição, viver nessa experiência, é que é algo enfadonho, na verdade. Isso se você, logicamente, está se submetendo a todos esses ensinamentos, a todas as regras, a todos os dogmas, a tudo aquilo que nos é ensinado dos altares e que nós, como bons cristãos, bons crentes, né, tentamos fazer e reproduzir no nosso dia a dia. Mas a pergunta que não quer calar é: quais são os resultados disso tudo? Como é que está a sua vida? Quais são os frutos que você tem na área financeira, por exemplo? Quais são os frutos que você tem no seu casamento, se você é casado, casada? Quais os frutos da palavra de Deus, das promessas de Deus, no relacionamento com os seus filhos ou na vida dos seus filhos, na criação? Qual é o resultado? Quais são os frutos que você vê no seu ministério, no seu chamado como cristã, como cristão? Quais são os resultados na questão dos sonhos? Você tem seus sonhos realizados? Você é uma pessoa que continua sonhando sonhos novos, porque os sonhos antigos foram todos realizados? Então, essas questões todas, nós não podemos ter medo de tocar nelas, né? Às vezes estão lá dentro guardadas e nós não queremos nem nós mesmas pensar nestas coisas, porque isso nos aterroriza, isso nos amedronta. Mas nós não podemos ter medo de nada. Deus está muito interessado em alterar a nossa realidade. Deus está tremendamente envolvido numa mudança de vida para que a nossa vida seja o retrato daquilo que Deus estabeleceu, determinou e consumou numa cruz para que a gente vivesse. A verdade é que ninguém quer falar que a realidade ela não condiz com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Na verdade, o povo de Deus aprendeu, infelizmente, a se tornar um povo religioso, um povo fariseu e até hipócrita. Porque, fala muitos versículos, fala muito da palavra, conta uma ou outra experiência que teve com Cristo lá atrás, mas assim, sabe que a sua vida não reflete, de fato, aquilo que está escrito, aquilo que Deus promete. Então, fica desconectado. E a gente faz de conta, e eu fiz isso na minha vida durante muitos anos, 16 anos e meio, a gente faz de conta que aquilo é uma vida legal, que aquilo é
uma vida feliz, cristã, evangélica. A gente faz de conta que a gente está plenamente realizado, quando na verdade a gente não está nada realizado. Quando a gente não tem respostas, quando a gente vive num monte de labirintos e a gente não sabe como sair deles. Mas a gente precisa entender onde é que está a causa dessa destruição. Porque o que nós vemos, amados, no meio evangélico, são pessoas se divorciando, pessoas cheias de doenças. Mas não só doenças, não, dor aqui, dor ali, doenças na alma. Nós temos visto o crescente aumento de pessoas deprimidas, de pessoas com síndrome do pânico, de pessoas com bipolaridade, de pessoas, sabe, desconectadas da família, da realidade. Enfim, nós vemos pessoas financeiramente quebradas, frequentando as igrejas com Bíblia na mão. Qual é a causa de tanta destruição? Então eu prometi que eu falaria para você e eu vou revelar hoje. A causa da destruição do povo de Deus está ali explicitamente revelada no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Uau, o meu povo está sendo destruído. Deus falava através do profeta: o meu povo eleito, os meus filhos, os meus salvos, aqueles pelos quais eu morri, derramei o meu sangue, estão sendo destruídos. Isso não é novo. Sempre aconteceu um tipo de destruição com o povo de Deus, mas ele revela a causa. Ele diz: porque falta conhecimento. Agora nós todos temos que parar e pensar: como assim? Talvez você esteja aí me assistindo e falando: mas eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 20 anos no evangelho, eu tenho 50 anos no evangelho. Pois é, que conhecimento você tem? Que conhecimento eu tinha exatamente da Bíblia, da verdade? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, por que eu fui liberta no meu espírito, recebi Jesus, sou salva, vou viver eternamente com Ele, mas e as outras áreas? Cadê a libertação financeira, a libertação emocional, a libertação familiar, a libertação ministerial, a libertação na minha saúde física? Onde é que está essa libertação? Falta a verdade. E se falta a verdade, falta o conhecimento da verdade. Então, amados, o que nós temos que entender é que a falta de conhecimento legítimo é a causa de destruição do povo de Deus. Por que legítimo? Porque não é porque as pessoas aí estão nos altares e ensinando coisas que aquilo é o conhecimento legítimo. O que se passa é uma tradição doente, enferma. São preceitos que sequer muitas vezes estão na Bíblia Sagrada. São preceitos de homens que são extraídos de um versículo isolado de um contexto sem ligação nenhuma com a verdade bíblica. Isso tem destruído famílias inteiras em áreas como finanças, como relacionamentos conjugais, pais e filhos, entre irmãos. Tem destruído a questão dos sonhos, das perspectivas de futuro, porque elas não sabem, não têm o conhecimento profundo do que diz a Bíblia sobre a saúde física e emocional, o conhecimento profundo da Bíblia sobre finanças. O povo de Deus não sabe nada sobre os princípios bíblicos de Deus, sobre a abundância financeira. Então vive de rastros, quando a Bíblia diz que tem que ser cabeça e não cauda, tem que ter para emprestar e não tomar emprestado. Então veja, a destruição é ampla. Então, a falta de conhecimento da verdade não é do que os pregadores ensinam, mas da verdade que está na palavra. Isso não é ensinado. E em número 2, hoje eu quero lhe mostrar quem é o culpado disso. E não é para você ficar se culpando também, se condenando, se acusando, porque você não tem vivido a plenitude da palavra de Deus. Por quê, amados? Porque o Senhor diz que o tempo da ignorância não conta para Deus. Então nós não somos culpados de nada, não, do tempo que nós vivemos na ignorância. O que eu quero que você saiba,
Mas assim, saiba mesmo que nesse mesmo texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito aqui, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele diz que a culpa é dos sacerdotes que não levam a verdade para o povo. Então eu não quero entrar aqui nessa questão, quem sou eu aqui para falar de quem está aí ministrando, pregando, ensinando alguma coisa. O que eu sei é que muitos desses sacerdotes, chamados ali de sacerdotes no Antigo Testamento, porém hoje pastores, bispos, apóstolos, sei lá, presbíteros, líderes, muitos destes estão também ignorantes, então passam aquilo que receberam e não podem dar aquilo que não têm. Então, por pura ignorância, vão perpetuando ensinamentos que estão completamente fora da Bíblia Sagrada. É pura religião, é puro dogma, sabe? Com cara de coisa espiritual, mas que não produz nada de fruto bom na vida das pessoas. E uma parte desses líderes, enfim, com certeza, eles devem conhecer sim muitas dessas coisas que poderiam libertar o povo de Deus, mas eles retêm, eles não entregam isso. Por quê? Porque eles estão dentro de um sistema. E se eles entregarem aquilo que vai trazer liberdade às ovelhas, eles são tão inseguros que eles têm medo de perder as suas ovelhas. As ovelhas vão deixar de ser massa de manobra. As ovelhas não vão ter mais medo do diabo, do inferno, da macumba, sabe, de pombagira, dessas coisas todas, e elas vão voar, e elas vão, sabe, subir, e não vão ser dependentes dessas campanhas, dessas coisas todas que estão por aí, que só escravizam, e matam, e aniquilam, e destroem o povo de Deus. Então, eu vivi assim, eu sei do que eu estou falando. E um dia eu conheci esse profundo de Deus, as Sagradas Escrituras, os olhos foram iluminados. Então o que você tem que saber é que existe um conhecimento, que não é esse que está rolando por aí dentro das igrejas de uma forma geral. Existe um conhecimento que impede que o povo de Deus, que eu e você que fazemos parte desse povo, sejamos destruídos. É sobre esse conhecimento que eu quero lhe falar. E o que eu fiz quando esse conhecimento chegou até a minha vida? Esse conhecimento impediu destruição. Ali todo tipo de mal foi paralisado. Não teve mais acesso a mim. Então, é esse conhecimento que eu quero lhe entregar no próximo vídeo. E também quais foram as minhas atitudes, o que eu fiz da minha vida a partir desse conhecimento que chegou revelado de uma forma escancarada. Então eu espero você no próximo vídeo e nós estamos aqui caminhando pelas águas profundas de uma mudança de realidade, ok? Graça e paz e até lá!